Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 35. A área da região determinada pela intersecção das desigualdades y é maior do que 3x sobre 2 menos 3 meios. Y é maior do que menos 2x sobre 3 mais 5 e x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é menor que 9 é... Então, nós vamos ter aqui três gráficos que vão determinar uma região no plano cartesiano. A questão quer saber qual é a área dessa região. Bom, a primeira coisa é fazer o esboço desses gráficos aqui no plano cartesiano para que nós possamos visualizar essa região. Vai ficar bem mais fácil dessa maneira, senão vai ficar tudo muito abstrato e vai ser realmente difícil de resolver. Vamos fazer aqui, então, o nosso esboço do plano cartesiano. Mais ou menos assim. Aqui nós temos o nosso eixo x, aqui nós temos o eixo y. Vamos fazer aqui uma marcação que seria uma unidade, aqui seria uma unidade no eixo y. Vamos começar aqui com o gráfico de y é maior do que 3x sobre 2 menos 3 sobre 2. Para fazer o gráfico, na verdade, nós esquecemos esse maior e vamos colocar um igual. Y é igual a 3 sobre 2x menos 3 sobre 2. Depois a gente se preocupa com o que é maior e o que é menor, mas para fazer o gráfico, que no caso você já reconhece vai ser uma reta, vamos considerar como sendo igual. Para fazermos o gráfico de uma reta ou de uma função do primeiro grau, precisamos apenas de dois pontos. Um ponto nós já sabemos de cara, que é onde essa reta vai intersectar o eixo y, que é sempre no termo independente, no menos 3 meios. Quando x é zero, sobra só o menos 3 meios. Então, o que vai ser mais ou menos aqui? Aqui nós temos o menos 1, aqui nós temos o menos 2, aqui é o menos 3 meios, menos 1,5. Então, aqui já vai ser um ponto da reta. Podemos escolher qualquer outro ponto, mas vamos escolher o ponto em que essa reta encosta, intersecta o eixo x, que é quando o y é zero. Quando o y for zero, essa reta vai estar sobre o eixo x. Então, y é igual a zero. Vamos descobrir agora o valor de x, para o qual y é zero. Resolvendo essa pequena equação aqui, nós vamos ficar com 3 meios é igual a 3 meios vezes x. E então, bem fácil aqui, x na verdade é igual a, simplificando, 1. E colocando 1 no lugar do x, isso aqui fica zero. Então, quando x é 1, a coordenada y do ponto vai ser zero. Então, esse ponto aqui também faz parte da reta. Agora é só nós fazermos o gráfico, que vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Agora vamos fazer o gráfico dessa outra reta aqui. Novamente, nós esquecemos o maior, y é igual a menos 2 sobre 3x mais 5. Podemos ler isso aqui de várias maneiras, menos 2 terços vezes x ou menos 2x sobre 3. Enfim. Bom, novamente, temos uma reta, uma função do primeiro grau. Já sabemos que ela vai intersectar o eixo y no termo independente, que é mais 5. Então, vamos vir aqui no mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o mais 5. Esse ponto aqui vai pertencer à reta. O outro ponto, vamos novamente escolher o ponto em que a reta vai intersectar o eixo x. Então, temos que igualar o y a zero. Então, 0 é igual a menos 2 terços vezes x mais 5. Resolvendo essa equação aqui, nós vamos ficar com 2 terços vezes x é igual a 5. Multiplicando tudo por 3, nós vamos ficar com 2x é igual a 15 e, portanto, x é igual a 15 sobre 2, ou 7,5. Então, vamos vir aqui no 7,5. Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 7,5 é mais ou menos aqui. Aqui está o 7, aqui está o 8. Aqui está, então, 15 meios. Esse ponto também faz parte da reta. Então, novamente, é só fazer aqui um gráfico unindo uma reta unindo esses dois pontos. Mais ou menos essa reta aqui. Bom, também é útil também é bom determinar qual é o ponto de intersecção dessas duas retas aqui. E como é que nós determinamos qual é o ponto em que essas duas retas se encontram? Bom, nós temos que, na verdade, simplesmente formar um sistema com as duas equações que determinam essas retas e resolver esse sistema. Então,
Vamos criar esse sistema aqui. É um sistema, uma equação é y é igual a 3 meios vezes x menos 3 sobre 2, e a outra equação é menos 2 terços vezes x mais 5. Bom, então é só nós igualarmos isso aqui a isso aqui, certo? Porque ambos são iguais a y, então eles têm que ser iguais também entre si, né? Então, nós vamos ficar com 3 meios vezes x menos 3 meios é igual a menos 2 terços vezes x mais 5, certo? Porque se ambos são iguais a y, eles têm que ser iguais entre si, senão não seriam iguais a y ao mesmo tempo. É por isso que nós montamos um sistema, porque nós queremos saber quando que essas duas fórmulas das retas vão dar o mesmo ponto, né? Quando que elas vão ter as mesmas coordenadas ao mesmo tempo. Por isso que nós montamos o sistema. Então, tanto a coordenada x como a coordenada y têm que ser iguais para que haja justamente a intersecção dessas retas. Então, resolvendo essa equação aqui, né, nós vamos ficar com... podemos escrever aqui isso aqui como 3x sobre 2, né? 3x sobre 2 e aqui como menos 2x sobre 3, só para simplificar. Então, fica 3x sobre 2, isso aqui passa para cá positivo, mais 2x sobre 3 é igual a... Lembre-se, aqui está um mais, né? Então, passa para cá. Mas aqui é um menos, né? Então passa para cá positivo, mais. É igual a 5, né? Passa aqui. Na verdade, não existe essa coisa de passar para o outro lado, né? Na verdade, nós estamos somando coisas dos dois lados da equação. Então, quando eu falo passar isso aqui para o outro lado positivo, passar o menos 3 meios para o outro lado positivo, o que nós estamos fazendo, na verdade, é somar 3 meios dos dois lados da equação. De modo que esse 3 meios aqui vai desaparecer e vai surgir aqui do outro lado um mais 3 meios. Né? Então, sempre nós fazemos as coisas dos dois lados, né, de modo que não haja nenhuma alteração na equação. Mas uma forma mais coloquial de dizer é assim, né? Estamos passando para o outro lado com o sinal trocado. É sempre bom nós termos isso em mente. Aqui é só fazer soma de frações, né? O mínimo múltiplo comum é 6, né? 6 dividido por 2 é 3, vezes 3x é 9x, 6 dividido por 3 é 2, vezes 2x é 4x, 4x, que é igual a, aqui é a mesma coisa, 10 mais 3, 13 sobre 2, né? Lembre-se, 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então, continuando aqui, 13x sobre 6 é igual a 13 sobre 2. Simplificando por 13 dos dois lados, né? Dividindo os dois lados por 13, vamos ficar aqui com 1, 1. Multiplicando os dois lados por 6, né? Esse 6 vai desaparecer aqui. 1 meio vezes 6 é 13, então x é igual a 3. Então, a coordenada x desse ponto aqui de intersecção é 3, certo? E qual é a coordenada y? Bom, é só substituir em qualquer uma das equações aqui, né? Só substituir o x igual a 3. Vamos escolher essa segunda aqui, né, que tem 3 no denominador. Então, nós vamos ficar com y igual a menos 2 terços vezes 3 mais 5. Menos 2 terços vezes 3 é menos 2, mais 5 fica 3. Então, a coordenada y aqui de intersecção vai ser 3. Então, ou seja, esse ponto de intersecção aqui é o ponto 3, 3. Agora vamos para esse último gráfico aqui, que nós reconhecemos como sendo o gráfico de um círculo, certo? Lembre-se, se nós temos um círculo que tem um centro de coordenadas xc, yc e um raio r, a equação desse círculo vai ser x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. É justamente isso que nós temos aqui, né? O x do centro é 3, o y do centro é 3 e o raio ao quadrado é 9, ou seja, o raio vai ser 3. Né? Assim, o raio ao quadrado fica 9. Então, aqui no caso, nós temos o x do centro 3, o y do centro 3 né? E o raio 3. E o raio ao quadrado fica 9. Então, isso aqui, na verdade, é a equação de um círculo de centro de coordenada x3 e y3 e raio também 3. Que é justamente o ponto de intersecção dessas duas retas, certo? Então, na verdade, nós temos aqui um círculo cujo centro é o ponto de intersecção dessas duas retas. Esse aqui é o centro do círculo. O raio dele é 3, então vão ser, podemos fazer o esboço aqui, né? 3 unidades aqui para a direita, né? Que nós vamos chegar aqui daí no 6.
já que a coordenada x é 3, né? Mais 3 unidades. Também mais 3 unidades para a esquerda, nós vamos chegar aqui encostando no eixo y, né? Então, 3 menos 3 unidades para a esquerda. 3 unidades para cima, nós vamos chegar aqui no 6. 3 unidades para baixo, nós vamos chegar aqui no eixo x, né? Porque o raio é 13, então nós vamos 3 unidades em todas as direções. Nós vamos ter daí o nosso círculo. Vai ser algo mais ou menos assim. Certo? É 3 unidades em todas as direções. Bom, agora o que a questão queria saber mesmo, né? Depois de toda essa volta que nós demos? A questão quer saber a área da região determinada pela intersecção dessas desigualdades aqui. Nós fazemos os gráficos considerando como sendo igual, ao invés de maior ou menor, né? Mas agora sim vamos voltar para as desigualdades, para o maior e para o menor. Então, né, o que quer dizer esse maior aqui? Significa considerar essa reta azul e pegar tudo que está acima dela, tudo que é maior, né? Tudo que tem o y maior, tudo que está para cima dela. O que significa esse maior aqui? Novamente, significa pegar essa reta laranja e considerar tudo que é maior, tudo que o y, né, é maior do que a reta, tudo que está aqui para cima dela. Certo? Essas regiões. E o que significa esse menor do que 9? Significa pegar tudo que está dentro do círculo, né? Tudo que está a uma distância menor do que o raio do centro. Então, é tudo o que está dentro aqui do círculo. E lembre-se, a questão quer a intersecção ou interseção dessas regiões, né? O que nós temos aqui em comum entre essas três regiões? Na verdade, só essa parte aqui de dentro, né? Vamos pegar em verde aqui. Só essa parte aqui dentro. Está dentro do círculo, está maior do que a reta azul e está maior do que a reta laranja. Então, é só essa parte verde aqui. Espero que eu não tenha confundido ninguém, né? Mas, enfim, basicamente você tem que juntar, colocar o que vale ao mesmo tempo, qual é a região que corresponde às três desigualdades ao mesmo tempo, né? Então, você pega primeiro acima da reta azul, acima da reta laranja, né, porque é maior, e dentro do círculo, porque nós temos aqui um maior, então é tudo aquilo que está para dentro do círculo, que tem um raio que está a uma distância menor do que 3 unidades do centro. A única região que corresponde a isso tudo ao mesmo tempo é essa região aqui em verde. Né? Não poderíamos, por exemplo, pegar uma região aqui, né, porque não estaria dentro do círculo, não poderíamos pegar aqui porque não estaria dentro do círculo, não poderíamos pegar aqui porque não estaria dentro do círculo e também, né, não seria maior do que a reta azul e assim por diante. Acho que fica bem claro visualizando assim que é essa região aqui que a questão se refere. Agora, como determinar a área dessa região? Bom, isso aqui na verdade é um setor de círculo, certo? Porque nós temos aqui o centro e nós temos dois segmentos, né, partindo do centro, dois raios, na verdade, que estão determinando um setor circular. Então, nós temos aqui que determinar, na verdade, a área do setor circular. Para determinar a área do setor circular, nós precisamos saber qual é esse ângulo aqui. Qual é esse ângulo aqui? Bom, pelo nosso esboço, é como nós tentamos fazer um esboço mais ou menos proporcional, né? Você já deve estar pensando que isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus, né? Parece ser aqui um ângulo de 90 graus. Mas como é que nós vamos ter certeza? Como é que nós podemos ter certeza que essas duas retas são perpendiculares, que elas formam um ângulo de 90 graus? Pois nós temos que lembrar que duas retas, elas vão ser que têm inclinações M1 e M2, elas vão ser perpendiculares, né? Vamos dizer a reta R e a reta S, elas vão ser perpendiculares, a reta R vai ser perpendicular à reta S, somente se a inclinação de uma for igual ao oposto do inverso da outra. Então, é menos 1 sobre M2. Então, não basta pegar o inverso, tem que ser o oposto do inverso. Tem que inverter a fração e trocar o sinal. Se isso aqui for verdadeiro, então essas retas vão ser perpendiculares. E será que isso vale para essas duas retas aqui? Você lembra, o que é esse m? Esse m é a inclinação, é o termo que multiplica o x na reta, né? Ou seja, aqui é o 3/2 e aqui é o menos 2/3. E no caso, nós vemos que isso é verdadeiro, certo? Nós vemos que isso vale, porque
3 meios, que é a inclinação da primeira reta, o 3 meios, que seria, né, o M1, a inclinação da primeira reta, se eu inverter fica 2/3 e se eu trocar o sinal fica menos 2/3, que é justamente a inclinação dessa segunda reta aqui. Certo? Então essas retas elas vão ser sim perpendiculares, elas vão formar entre si um ângulo de 90 graus. É porque a inclinação de uma é o oposto do inverso da outra, o oposto do recíproco da outra. É o inverso, o oposto do inverso da outra. É menos 2/3, o inverso é menos 3 meios, trocando o sinal fica mais 3 meios, né, e vice-versa. Ou seja, esse aqui é um ângulo de 90 graus, que significa que essa região aqui é 1/4 do círculo. É 1/4 do círculo, né? Já que o círculo inteiro são 360 graus. Então, para saber a área dessa região, é só eu pegar a área do círculo, que nós sabemos a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, o raio é 3, então π vezes 3 ao quadrado, que é 9π. E quanto que é 1/4 disso? Bom, 1/4 é 9π sobre 4, que é a alternativa C. Então, na verdade, toda essa questão aqui, eles poderiam ter perguntado assim, aqui eu tenho um círculo, o raio dele é 3, e qual é a área, né, de 1/4 desse círculo? A questão poderia ser simplesmente essa, né? Mas eles resolveram fazer toda uma construção, né, com geometria analítica, com essas equações, com essas fórmulas, né, na verdade essas desigualdades, né, para que você chegasse até isso aqui. Você tem 1/4 de círculo, né, um ângulo de 90 graus, um setor circular, e aí você precisa saber a área desse círculo. Né? A questão poderia ter sido mais simples, mas é, enfim, justamente esse o objetivo. Espero que não tenha confundido ninguém, já ficou um vídeo bastante longo, né? Um vídeo que aborda vários assuntos. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.